Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade de estar falando com os irmãos da Casa de Oração da Rua Buarque de Nazaré, em Itaperuna, por ocasião dessa Semana do Lar. Talvez o que eu vou falar pode até te deixar assustada, né? Porque eu vou começar lendo um texto que talvez não tenha nada a ver com o lar na sua concepção, na sua visão. Mas depois a gente vai entender o porquê eu estou falando neste lugar, neste versículo, né? E a grande verdade é que as pessoas hoje em dia, elas procuram seus próprios interesses, elas querem angariar coisas, bens materiais, achando que isso vai trazer um bem maior, um bem-estar para dentro do lar, para dentro da sua casa. Na verdade, não é bem assim. Não é bem assim. A felicidade do lar não consiste naquilo que os cônjuges conseguem, e com a ajuda dos filhos também conseguem durante a existência aqui nesse mundo. Mas a felicidade do lar nós vamos ver que é uma coisa muito mais alta, muito mais interessante, muito mais alta, eu vou dizer, muito mais importante do que coisas materiais. A palavra de Deus diz que se nós esperarmos nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A grande verdade é que bens materiais ajudam, né? Lógico, você vai viver uma vida com mais conforto, você vai ter uma facilidade maior de entrar nas repartições do mundo para resolver problemas, né? Você não vai ter nenhuma situação de constrangimento quando disserem é tanto, né? Por exemplo, se você vai fazer um inventário, você vai passar uma escritura, é X, você paga caladinho ainda, paga alegre ainda, feliz, né? Então você não vai ter constrangimento, lógico, se você tem bens materiais, você tem uma sustentação para isso. Porém, existem pessoas que têm um bem material muito grande, mas não têm felicidade completa. Então o que eu quero falar hoje é de um homem que era extremamente rico. Extremamente rico. E eu quero ler a história dele, que está em Lucas 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira brava, tanto faz, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu com alegria ao Senhor. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão. E o último versículo, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Talvez agora você já está entendendo o meu raciocínio, e eu espero que Deus abençoe ricamente vocês, todos vocês, membros da Casa de Oração da Buarque de Nazaré, com essa palavra.
Já que eu estou dando a primeira mensagem da semana do lar, eu quero falar sobre felicidade no lar. Sobre a felicidade no lar. E a felicidade não está baseada naquilo que conquistam, que conseguem, naquilo que têm. Eu não sei se vocês viram o depoimento da filha do dono do Banco Santander, que morreu na Espanha, morreu em Portugal, perdão, morreu em Portugal, e dono do Banco Santander, né, que é um banco espanhol, né? E ele morreu lá em Portugal. Mas aquela moça disse assim, que nem com todo o dinheiro que o pai dela tinha, foi possível salvá-lo de um vírus tão pequeno, né? Um vírus tão pequenino. E sabe, quando acontece algo como aquilo que aconteceu na vida deles, a impressão que temos é que o castelo desmoronou, não é verdade? E eu sei que tem muitos crentes que estão passando dias dificílimos com perda de entes queridos para a Covid-19. Mas, no começo da pandemia, um missionário lá da Bolívia perdeu o filho de 7 anos, se eu não estiver enganado, mas ele pôde dizer assim, alto e bom som, não, nós estamos gratos a Deus pela vida do nosso filho, enquanto ele viveu aqui. E Deus nos agraciou com mais 3 filhos, então vamos cuidar desses filhos, né? Cuidar bem, porque o Senhor assim quis que acontecesse. Percebeu? Eu sei que o pai e a mãe estavam com o coração partido, dolorido, mas eles estavam pensando naquele que permitiu tudo aquilo. E sabe, meus queridos, às vezes nós queremos questionar algumas coisas que acontecem dentro do lar. Ah, mas por que aconteceu isso? Por que nós não fizemos isso? Por que não tomamos providência? Não, meus queridos. Se o lar tiver uma comunhão com o Senhor Jesus, opa! Aqui está o segredo da felicidade no lar. O lar precisa, em primeiro lugar, ter o Senhor Jesus Cristo. As vidas de dentro do lar precisam ter as suas vidas firmadas, estacadas na rocha que é Cristo, o Senhor. Se querem ser felizes, é necessário convidar o Senhor para entrar na sua casa, no seu lar. Essa é a primeira coisa que deve ser feita. Então a primeira coisa não é angariar bens, não é ter uma posição elevada, não é ter um avião, um iate, um navio, sei lá o quê, uma frota de ônibus. Não adianta. Não adianta. Aqui em Uberaba tinha um homem muito rico mesmo. E aquele homem, de repente, ele pegou um câncer na garganta. E era uma família tradicional, família riquíssima aqui em Uberaba. Mas, olha, eles correram o mundo inteiro quase para resolver o problema daquele homem, aquele câncer. E aquele câncer foi dominando e tomando aquele homem até que ele veio a falecer. E os familiares disseram, não foi por falta de dinheiro que meu pai morreu, mas foi porque o câncer foi muito agressivo. Sabe, eles não eram crentes, eles não tinham esperança, eles não tinham a felicidade eterna. Sabe, um lar para ser feliz aqui no mundo, ele precisa viver a felicidade eterna. Ele precisa viver a certeza de que os membros daquela família, daquele lar, estão seguros nos fortes braços do terno Salvador, como diz o nosso hino, o hino do nosso inário. E veja bem, então esse homem aqui era um homem rico, ele era cobrador de impostos. E até na linguagem dos judeus, ele era tido como um ladrão, né?
Mas a Bíblia não diz que ele era ladrão. A Bíblia diz que aquele homem era rico, era maioral dos publicanos e se chamava Zaqueu. Mas aquele homem tinha um desejo ardente dentro de si. Quando ele ficou sabendo que o Senhor Jesus ia passar por Jericó, ele queria ver quem era Jesus. E sabe, meus queridos, talvez eu fico pensando que a casa de Zaqueu tinha um buraco, um vazio tremendo. Ele tinha dinheiro, ele tinha condições de comprar o que ele bem entendesse, bem quisesse, para ele e para a sua família, né? Mas faltava algo que aquele homem procurava, mas não sabia como e por que procurar. Mas eu tenho certeza que ele tinha um tremendo vazio dentro do seu coração. E se tem um tremendo vazio no coração, tem um tremendo vazio dentro do lar. Nunca as coisas se acertam. Mas o que aconteceu? Então o Senhor Jesus Cristo passa por ali e tranquilamente ele olha para cima daquela árvore onde Zaqueu estava e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar ou pousar em sua casa. Sabe, aqui o Senhor não estava falando só de entrar na casa, mas entrar na vida, entrar no lar e fazer a diferença. E eu disse que o ponto máximo da felicidade no lar é Cristo Jesus. Sabe, se ele não tiver presente no nosso lar, só vai ter problemas. Pode até ter algumas alegrias passageiras, né? Não é assim? O mundo, por exemplo, tem as alegrias dele. Você vai me dizer que não? Por exemplo, a época de carnaval fica todo mundo alegre, depois chora. Depois dos 4 dias de carnaval chora, por causa de tanta besteira que fez. Então, as coisas do mundo, as coisas dirigidas pelo inimigo, é dessa forma. Tem uma alegria passageira e depois acaba. E eu tenho certeza que Zaqueu tinha alegrias na vida dele. Ele tinha dinheiro para comprar o que ele bem entendesse. Só que a alegria interior fazia falta e fazia um buraco tremendo naquele lá, naquela casa. E então quando o Senhor para e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Sabe por que o Senhor parou debaixo daquela árvore e chamou só Zaqueu? Tinha uma multidão acompanhando o Senhor. É porque o Senhor Jesus Cristo sabia da vontade que Zaqueu tinha de conhecê-lo. E sabe, meus queridos, acho que a coisa mais importante no lar é quando os dois são crentes, o marido e a esposa são crentes, ou quando um é crente, é tentar levar o outro ao conhecimento da verdade. E se os dois conhecem a verdade, quando nascem os filhos, é tentar colocar os filhos no caminho da verdade. Por quê? Porque aí os dois já sabem que a felicidade completa no lar só vai ser completa se Cristo estiver presente no lar. Então veja bem, ele é o ponto máximo da felicidade. Aí sim, tendo Cristo no lar, o Senhor Jesus Cristo sendo convidado para estar no lar, aí as coisas mudam. Olha, vocês se lembram daquele casamento em Caná da Galileia, que o Senhor foi convidado. Mas o Senhor foi convidado como os outros tinham sido convidados. Porém, acabou o vinho. Como foi importante o convite para o Senhor Jesus Cristo, né? Daquela família para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não diz se eram conhecidos ou não, mas provavelmente eram conhecidos, porque você não vai convidar para uma festa de casamento alguém que você não conhece, né? Devia ter um relacionamento, um conhecimento com eles. Mas o que aconteceu? Se não tivesse Cristo ali, a alegria
daquela festa tinha acabado quando, junto com o vinho, né? Quando acabou o vinho. Percebe? Mas tinha o Senhor Jesus ali. E a coisa mudou. A coisa transformou. Por isso que eu estou dizendo, meus irmãos da igreja Buarque de Nazaré, quer ter um lar feliz? O primeiro passo é ter o Senhor Jesus dentro do lar de vocês. Não importa a circunstância que vocês vivam, vocês sempre vão ter o que agradecer, porque vão reconhecer tudo aquilo que Deus tem dado, tudo aquilo que Deus tem feito, e vão, acima de tudo, agradecer e glorificar o nome do Senhor, mesmo em situações extremamente difíceis. Mesmo em situações extremamente difíceis. Então, a única forma do lar ser feliz, ter alegria, ter entendimento, ter compreensão, é com o Senhor Jesus dentro dele. Agora veja bem, então, quando o Senhor Jesus Cristo fala para ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aquele homem desceu a toda pressa e recebeu o Senhor com alegria, coisa que nenhum outro da multidão fez. Aquele homem que era tido como pecador para aquela multidão, foi aquele que se humilhou aos pés do Senhor. Ele desceu do pedestal de orgulho, ele desceu daquela árvore e ele disse, Senhor, o Senhor não falou para ele, olha, vai lá, vende o que você tem, dá aos pobres, como falou para aquele homem rico, né? Mas ele disse assim, olha só, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa, ou outra tradução, pousar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos viram isto e murmuraram, os judeus murmuraram. Poxa, mas como que ele entra para se hospedar com um pecador? E aí, Zaqueu se levanta, sem o Senhor falar nada, o Senhor só falou que ia pousar na casa dele, que ia entrar na casa dele, que ia entrar na vida dele, que ia fazer a diferença, que ia levar a felicidade, que ia tapar aquele buraco, aquele vazio que tinha no lar de Zaqueu. Então, entremente Zaqueu se levantou, porque ele tinha descido muito rápido, né? Praticamente pulou da árvore. Então Zaqueu se levantou e disse, Senhor, olha a mudança, olha a felicidade onde é que está. A felicidade de Zaqueu agora não era lá nos bens que ele tinha, não era na riqueza que ele tinha. Agora Zaqueu torna-se um homem tão feliz, a felicidade do seu lar era tão grande, que agora ele levanta-se e fala para o Senhor assim, ele resolveu dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, né? Porque os judeus diziam que ele tinha, né, roubado, né? Então, se eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quer dizer que metade dos bens dele, ele dava aos pobres. A outra metade era para restituir. Então agora veja bem, Zaqueu, para ser feliz, abriu mão de tudo que tinha. De tudo que tinha. Para abraçar o Senhor, receber o Senhor gostoso, com alegria no seu lar. Sabe, e eu fico pensando, que noite foi aquela? Que noite foi aquela? Quantos ensinamentos o Senhor Deus passou para Zaqueu. E eu fico pensando que Zaqueu provavelmente não dormiu aquela noite, porque ele ficou tão feliz. A felicidade era tanta que o Senhor disse assim, olha, hoje veio salvação a esta casa. Sabe, hoje entrou nessa casa a felicidade, o temor a Deus. Hoje entrou nessas vidas, né, nessa vida, entrou o respeito, a reverência ao Senhor.
E para um lar ser feliz, tem que ter isso dentro desse lar. Percebe, meus irmãos? Percebe como é interessante essa questão? Para um lar ser feliz, tem que ter respeito ao Senhor, reverência ao Senhor e à sua palavra. Sabe, o nosso cotidiano, ele tem que ser diferente do cotidiano do mundo, se é que nós queremos ser felizes. Não interessa se nós temos muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas o que interessa é a felicidade. Olha, eu fui num lugar de roça pregar, e isso já tem uns 2 anos e meio, sei lá, porque só de pandemia já tem 1 ano e tanto. Acho que tem uns 2 anos e meio ou mais até. E eu vi vários carros chegando na porta da igreja, né? E eu me lembro que eu tinha uma Paraty 90, né? Uma Paraty, era uma Paraty prata. Alguns irmãos conheceram essa Paraty. Mas, e aí, daí a pouco, eu vi uma família inteira chegando numa charrete. Mas eles chegaram à porta da igreja, era um lar que estava ali, era uma família. E aquela família chegou ali na igreja cantarolando, assoviando hinos, e eu percebi que a felicidade deles estava em alta, sabe? E eu fiquei imaginando o contraste, talvez. Teve algumas pessoas que desceram de uns carrões lá com a cara fechada, sabe? Parece que tinha brigado com o mundo. Não sei se era sinal de respeito, mas aqui em Minas Gerais, quando a pessoa faz cara feia, isso é sinal de fome, está com fome, então ele faz cara feia, né? Eu não estou abusando aqui, não, eu estou falando verdade, e foi aqui em Minas Gerais, né? Então eu vi a felicidade estampada no rosto dessas pessoas ao chegar na igreja. No outro dia, esse homem naquele dia me convidou para tomar um café na casa deles, e eu fui lá tomar um café. E sabe o que tinha lá para tomar um café? Sabe o bagre africano? Que parece uma cobra, que o bicho é bem esquisito. Mas tinha postas daquele bagre, mas que coisa gostosa para tomar com café. Passado num fubazinho, né? E fritinho para tomar com café. Sabe, mas e eu fiquei pensando, me chamaram para tomar um café, né? Eu achei que ia servir pão, sabe, biscoito, sei lá o que, né? Qualquer coisa lá, né? Uma quitanda, né? Uma rosca, um bolinho feito na roça e tal, né? Não, era bagre, um bagre frito com café. Mas sabe, a felicidade irradiava no rosto deles. Tanto de eu estar ali para ter essa comunhão com eles na comida, quanto entre eles. E interessante, eu não vi nenhum filho reclamando. Mãe, mas você vai fazer 3 horas da tarde, fazer bagre frito com café? Para com isso, né? Às vezes a gente reclama assim, né? E eu fiquei pensando, a aceitação da situação quando Cristo é o piloto do lar. Quando Cristo é a rocha em que esse lar está sustentado. Então, meus queridos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, eu já estou indo para o final. E olha só, o segredo da felicidade é estampado aqui no versículo 10 desse capítulo 19. Diz assim, porque o Filho do Homem, isso é o mesmo que dizer, porque o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Então, o lar precisa ser achado pelo Senhor, se quiser ser feliz. Sabe qual é a coluna do lar? O Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando espiritualmente agora. Eu não estou falando de casa sua que você tem. Você pode ter um prédio para morar. Mas se você não tiver a vida firmada no Senhor, desmorona com facilidade. Sabe por que nós vemos tantos divórcios, tantas brigas, tantos problemas, tanta guerra dentro do lar? Exatamente porque o Senhor não tem ação ali. Então, meus queridos irmãos, nesse tempo de celebração aí da Semana da Família, né? Começando aí no dia 24 comigo,
né, na segunda-feira, e indo até o final da semana, né, com 2 cultos presenciais aí, vai ser muito bom, eu acredito, né, mesmo porque os irmãos que foram escolhidos aí são gente que eu gosto muito, e eu fiquei muito feliz com essas pessoas. Mas então eu estou dando esse pontapé inicial aqui, dizendo para você, se o seu lar está com problemas, se o seu lar não é feliz, tem alguma coisa errada. É porque talvez você está tentando segurar de alguma forma o seu lar, mas Cristo não está tendo lugar dentro dele. Então, eu termino dizendo, a felicidade plena do lar, a felicidade plena do lar, ela reside na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram, né? E eu espero firmemente no Senhor que esta palavra possa atingir os corações de vocês, mas com muita alegria, com muita alegria. E eu espero que ela também possa te ajudar a pensar melhor na vida como família, como lar, não na vida individual de cada um. Você não é feliz sozinho, você é feliz quando você está em grupo, tá? E a família foi instituída por Deus para isso, para dar a felicidade. Tem momentos de dificuldade? Tem. Tem momentos de facilidade? Tem. Tem momentos de alegria? Tem. Tem momentos de tristeza? Tem. Mas em todos os momentos, o Senhor promete estar com essa família, onde Ele é a coluna, Ele é o sustentáculo da família. Ok? Deus abençoe vocês grande, ricamente. Muito obrigado. E aqui vai o meu abraço virtual, com muita vontade de abraçar vocês pessoalmente, mas não posso. Então, Deus abençoe a todos. Amém?